Hoje vamos aprender quais são os 5 elementos e as suas características, os seus ciclos e como os elementos interagem entre si, como usar esses ciclos para criar harmonia no estudo do Feng Shui. Os 5 elementos. Entre Yin e Yang existem 5 estágios de energia, que estão associados a elementos. Estes relacionam-se entre si, formando ciclos. Os 5 elementos, ou Wu Xing, são um tipo de Qi. São também conhecidos como 5 movimentos, fases ou estágios. O conceito é usado em muitos campos tradicionais chineses, como na astrologia, na medicina e em todas as suas formas, acupuntura, himoxicostão, tuiná, fitoterapia, qigong, etc. As transformações energéticas de um elemento noutro existem permanentemente na natureza, no nosso organismo e no nosso espírito, dando origem aos seus ciclos. Estes últimos promovem o crescimento e o desenvolvimento de todas as coisas, mantendo-se ao mesmo tempo sob controle para evitar o crescimento excessivo, produzindo uma interação constante e dinâmica necessária ao movimento e à transformação do Qi. A interação entre Yin e Yang cria 5 fases de Qi. Cada uma delas é o produto de diferentes proporções de Yin e Yang. São tipos de energia que interagem constantemente com outros tipos de energia, além de afetar tudo o que nos rodeia. Os elementos referem-se a um tipo de Qi e não necessariamente ao próprio elemento físico. Tudo no universo é atribuído a uma dessas 5 qualidades. Ou seja, a madeira é Qi na sua fase ascendente e crescente. O fogo é Qi na sua fase de expansão e radiação. A terra é Qi na sua fase de centralização e estabilização. O metal é Qi na sua fase de contração e condensação. A água é Qi na sua fase descendente e fluida. Os 5 elementos dependem uns dos outros para manter o equilíbrio do Qi. A madeira obtém-se a partir da água e alimenta o fogo. O fogo alimenta-se da madeira e produz cinzas, que por sua vez se transformam em terra e produzem metal. O metal transforma-se em água para que o ciclo volte a recomeçar. A água nutre a vida das plantas, que irão transformar-se em madeira, e assim sucessivamente. Vamos então entender a natureza básica de cada um dos elementos. A madeira relaciona-se com o crescimento, vitalidade e a criação. Ajuda na criatividade, inspiração, motivação e paixão. Fomenta o crescimento pessoal, intuição, expansão e renovação. Representa-se pelas plantas vivas. A madeira é alimentada pela água, enfraquecida pelo fogo e controlada pelo metal. Muita madeira pode fazer-se sentir oprimido, rígido, teimoso e inflexível. Pouca madeira pode resultar em falta de criatividade, depressão, indecisão ou estagnação. O fogo relaciona-se com a expansão e o desenvolvimento intelectual. É associado à fama, ao entusiasmo, liderança, expressividade e ousadia. É representado por lareiras, fornos, chaminés, aparelhos elétricos e eletrónicos, velas, incensos e luzes. Encontra-se ainda em quadros ou fotos do pôr do sol, vulcões, tapetes vermelhos. Muito fogo resulta em frieza emocional, instabilidade, inexpressividade, comportamentos compulsivos ou impulsivos e falta de visão. Pouco fogo pode trazer baixo entusiasmo pela vida, muita apatia, baixa autoestima e desânimo. Terra relaciona-se com a estabilidade, a resistência e a confiança. Representa permanência, ordem, força física e proteção. Dá uma sensação de segurança e conforto. Encontra-se em jarrões de barro, vasos, jarras, tudo o que seja de barro, argila, terra natural, como tijolos, cerâmica, mármore e cristais, os que são usados em cristaloterapia. Muita terra pode traduzir-se em sensação de peso, tédio, lentidão e seriedade. Pouca terra pode resultar em falta de organização e foco. O metal relaciona-se com a condensação e coagulação.
O metal desenha e unifica os elementos, atua como um transmissor conduzindo as diversas energias para diferentes áreas. O metal estimula a lógica, a força mental e as habilidades intelectuais, facilitando o foco e o pensamento com clareza. Representa-se por estantes móveis metálicas, relógios de pêndulo, pratos ou taças metálicas ou todos os objetos que sejam metálicos. Muito metal pode torná-lo tagarela, excessivamente crítico e sem tato. Pouco metal pode resultar em excesso de cautela e falta de foco ou concentração. Água relaciona-se com a profundidade, a concentração e a adaptabilidade. Se pensarmos um bocadinho na água, no seu estado natural, ela adapta-se, não é? Ganha forma em tudo. Portanto, simboliza fluidez, purificação e resolução das coisas. A água está relacionada ao fluxo do dinheiro, abundância e carreira. A água é a energia da emoção, espiritualidade, inspiração, sabedoria, perspicácia, descanso e quietude. Representa também o domínio da água, incluindo a espiritualidade e as emoções. É representada por aquários, cascatas, fontes de água em movimento ou jarras com flores frescas, sempre frescas e naturais. A água, atenção, quer-se sempre limpa e fresca. Pode usar-se também quadros ou fotos com cascatas marinas e rios, paisagens com cursos, fluxos, água. Muita água pode fazer com que se sinta sobrecarregado e excessivamente sociável. Pouca água pode resultar em falta de simpatia, solidão, isolamento, stress e imprudente. Cada um dos elementos pode dar força ou enfraquecer outro elemento. Cada um tem as suas próprias propriedades e necessita ser equilibrado corretamente para criar o efeito pretendido. Podemos ver que água e metal são yin e descem, enquanto madeira e fogo são yang, ascendem. A Terra está ao centro, pois é onde tudo se toca, se une e conecta a todas as coisas e elementos. Cada um dos elementos corresponde a uma estação do ano, direção, cor, forma, números, materiais. Por exemplo, a madeira corresponde à primavera, o fogo corresponde ao verão, a terra corresponde ao fim do verão, o metal ao outono e a água ao inverno. Quanto à forma da madeira, ela é cilíndrica, a do fogo é triangular, a da terra é quadrada, a do metal é esférica e a da água é irregular. Os números madeira são o 3 e o 4. O número fogo é o 9. Os números terra são o 2, 5 e o 8. Os números metal são o 6 e o 7. E o número da água é o 1, onde tudo começou e começa. Ciclos dos elementos. Os elementos ou movimentos compartilham 3 tipos de relações conhecidas como ciclos, através dos quais cada um dos elementos afeta o outro. Dong Zhongshu, um sábio chinês que se pensa ter vivido entre os segundos e o primeiro século, antes da Era Moderna, escreveu: o céu possui 5 xings. O primeiro é a madeira, o segundo é o fogo, o terceiro é a terra, o quarto é o metal e o quinto é a água. A madeira aparece em primeiro lugar no ciclo do Wuxing e a água aparece em último, com a terra ao centro. Esta é a ordem na qual o céu foi criado. Madeira produz fogo, fogo produz a terra, terra produz metal, metal produz água e água produz madeira. Esta é a relação mãe-filho. Dependendo do ciclo, um elemento produz ou faz crescer, destrói ou enfraquece o outro. Por exemplo, queimamos madeira para criar fogo. O fogo é alimentado pela madeira, mas a madeira é destruída pelo fogo. Usamos machados para cortar madeira. O metal destrói a madeira. Um bom solo tem plantas saudáveis, logo a terra nutre a madeira.
A água favorece o crescimento da madeira. A própria água fica mais fraca neste processo. A terra controla a água para que ela não submerja o mundo. Se a terra for em demasia, ela bloqueia os cursos de água e a água torna-se inútil. Se a água for muito forte, ela inundará a terra e a destruirá. Assim, percebemos que existem 3 ciclos: um criador ou gerador, outro controlador ou destrutivo e um outro debilitador ou de enfraquecimento. Leiam, vejam e estudem com atenção os 3 ciclos. Verifiquem se têm questões, dúvidas, coloquem, quaisquer que sejam. É essencial que percebam bem como cada um funciona. É muito importante perceber com que ciclo devemos trabalhar para que consigam harmonizar convenientemente as áreas que pretendem harmonizar. Assim, com o que temos vindo a aprender, já nos permite harmonizar com os ciclos dos elementos. Antes, vamos ter em conta os seguintes passos. Vamos decidir o que pretendemos criar e identificar os elementos mais adequados. Importa também avaliar os elementos do nosso ambiente, anotar quais estão representados em demasia ou em falta. E por fim, vamos equilibrar os elementos introduzindo ou excluindo a sua representação no ambiente. Pode parecer um pouco confuso, mas se soubermos estas regras, vai ser simples de seguir. Se o elemento dominante for a madeira, vamos utilizar o metal. Podemos destacar terra e fogo, mas não devemos nunca usar água. Se o elemento dominante for o fogo, vamos usar água e destacar terra e metal. Não vamos usar a madeira. Se o elemento dominante for metal, vamos usar fogo e destacar a água e a madeira. Não usamos terra. Se o elemento dominante for água, usamos terra e destacamos com madeira e fogo, mas não usamos metal. Se o elemento dominante for a terra, usamos madeira e destacamos metal e água, não usar fogo. Depois de compreender os 5 elementos e o papel que cada um desempenha no equilíbrio do Qi, vamos então começar a equilibrar o Qi dos nossos ambientes. O método mais simples é usar a energia específica de cada cor, mas podem também colocar objetos e itens relevantes no espaço. Podemos até distribuir melhor alguns que já lá existem. Sobre a distribuição e a decoração específica de áreas da casa falaremos mais tarde, como, por exemplo, os quartos, as salas, as cozinhas. E lembrem-se, importa agora irem tomando consciência de toda esta informação, de como estão distribuídos os móveis, como está a decoração da vossa casa. Lembrem-se que as soluções ideais são aquelas que funcionam melhor com a vossa decoração e a complementam em vez de a saturar ou alterar drasticamente. Obrigada pela vossa atenção. Até já!